E aí, crianças do 7º ano, vamos que vamos. Hoje o tio Renê vai falar para vocês sobre a classificação dos seres vivos. Por que classificar, né? Como classificar, tudo isso são coisas que a gente vai abordar nessa aula. A aula de hoje é muito conteúdo, o tempo é curto, então vamos que vamos para o primeiro slide. Então, pessoal, veja só, já nesse primeiro slide, a gente faz a seguinte pergunta: qual é a parte da biologia? Biologia, entenda, a ciência que estuda os seres vivos, né? É responsável por classificar os seres vivos. Então, a ciência que classifica, que organiza e que dá nome científico à diversidade biológica, à biodiversidade, é a sistemática ou taxonomia. Guarda essa informação para vocês. Então, toda vez que a gente fala de sistemática, a gente fala de taxonomia, a gente está falando da ciência cujo objeto de estudo, né, a finalidade é pegar a biodiversidade e organizar, classificar, dar nome científico a essa biodiversidade. Mas aí vocês poderiam me perguntar, tio, mas por que fazer isso? Para que classificar? Veja só, vocês têm que concordar comigo que tudo organizado, classificado, catalogado, nos lugares onde tem que ficar, facilita. Então é justamente a finalidade, a importância da sistemática, a importância da taxonomia. Porque o momento que a sistemática organiza, classifica, dá nome científico à biodiversidade, facilita o estudo dessa biodiversidade, otimiza o estudo dessa biodiversidade. Eu costumo dizer, então, veja só, então para que serve esse negócio de classificar a biodiversidade? Então, para facilitar o estudo dessa biodiversidade. Eu costumo comparar com o supermercado, é um ótimo exemplo. Você vai no supermercado, imagine que você passa meia hora fazendo a sua feira. E você passa meia hora mesmo sabendo que as coisas no supermercado estão organizadas. E é verdade, veja, o supermercado tem o local dos grãos, tem o local dos laticínios, tem o local dos frios, tem o local ali da carne. Imagine se as coisas do supermercado não estivessem assim organizadas, estivessem colocadas ali de forma aleatória. Se você leva meia hora para fazer sua feira, você passaria a levar 2 horas para fazê-la. Então, perceba que até no nosso dia a dia, sem sombra de dúvidas, as coisas organizadas, classificadas e catalogadas otimiza. E não é diferente na ciência, ok? Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí, né, a pegada aí da importância da classificação. Mas vamos falar agora de como é que começou toda essa história de classificação na ciência biológica. No próximo slide. Então, pessoal, logicamente que classificar o homem sempre fez, né? O homem sempre classificou a biodiversidade, né? No século IV a.C., né, o Aristóteles já classificava. Foi o Aristóteles o primeiro que a gente conhece, né, a dividir animais e vegetais, né? O Aristóteles ele dizia que tudo que se deslocava, precisava comer e não crescia a vida toda, era animal. Agora, aquelas coisas que não se deslocavam, que não precisavam comer e que cresciam a vida toda, eram vegetais. Então, nesse momento, o Aristóteles estava fazendo sistemática, porque ele estava organizando, classificando a biodiversidade no que ele podia classificar, né? Animal e vegetal. Mas eu quero falar da sistemática de Linneu, não do século IV a.C., né? Mas do século XIX. Né? O Linneu ele era um médico, né? Sueco, e ele é considerado o pai da sistemática. Mas ele é o pai da sistemática, tá aqui até a foto dele aí, não porque ele tenha sido o primeiro a classificar a biodiversidade. Como eu mostrei para vocês, Aristóteles, no século IV a.C., já classificava.
O Linneu é considerado o pai da sistemática moderna porque ele foi o primeiro a utilizar critérios científicos, critérios testáveis, mensuráveis, né? Que poderiam ser demonstrados através de experiências, né? Os outros antes dele utilizavam critérios subjetivos, critérios aleatórios, critérios que não poderiam ser submetidos a testes. Então, o Linneu é considerado o pai da sistemática porque ele foi o primeiro a utilizar critérios científicos, entenda, para classificar a biodiversidade, ok? Mas qual eram esses critérios que o Linneu adotou? O Linneu adotou as semelhanças estruturais ou anatômicas. Então, o Linneu imaginava que a biodiversidade deveria ser agrupada, aglutinada, de acordo com suas semelhanças na estrutura. Ok? Então, animais que são mais parecidos deveriam estar no mesmo grupo. Né? Outros animais que se pareciam com outros deveriam estar em outro grupo. Então, Linneu acreditava que era assim, olhando para as semelhanças entre as espécies, que a gente deveria organizá-las, ok? Então, as semelhanças estruturais e anatômicas. Veja, por exemplo, todos os animais que têm os caninos, né? Eram os carnívoros. Todos os animais que tinham polegar opositor eram agrupados nos primatas, inclusive nós somos primatas porque temos polegar opositor, né? Então, e assim sucessivamente, ok? Então, olhando ali para a estrutura. Então, e ele também muito importante porque ele criou as categorias taxonômicas que eu vou mostrar para vocês no slide próximo, né? Então foi Linneu que criou essa história de categorias taxonômicas. E também foi ele que criou a nomenclatura binomial, né? Nomenclatura binomial, que é esse negócio de o nome das espécies ser com dois termos. Vou mostrar também um slide sobre isso. Então, duas grandes contribuições do Linneu, que até hoje a gente utiliza as categorias taxonômicas, a nomenclatura binomial, ok? Há uma observaçãozinha aí muito relevante. Hoje a gente organiza, classifica a biodiversidade não como Linneu fazia, né? Porque Linneu agrupava de acordo com as semelhanças, né? E hoje a gente agrupa de acordo com os parentescos evolutivos, ok? Deve estar no mesmo grupo, não os mais parecidos, mas os mais parentes, os mais próximos na história evolutiva. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Vamos para as categorias taxonômicas? Então, só observação. Então, hoje, seres vivos são classificados de acordo não com a similaridade, né? Mas com o seu grau de parentesco evolutivo. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Vamos para as categorias taxonômicas. O negócio aqui travou, mas deu certo. Olha, então as categorias taxonômicas. Hoje nós temos aí 7 categorias taxonômicas, né? E as categorias taxonômicas em ordem decrescente é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O reino, é só você lembrar do nomezinho reficofage, né? Reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficofage, ok? Então, o que é um reino? Um reino é um conjunto de filos, né? E nós temos aí, hoje, na época de Linneu só tinha 2 reinos, reino animal e reino vegetal. Hoje nós temos 5 reinos, né? Reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plant e reino Animalia. Então, o reino é um conjunto de filos, né? E o filo é um conjunto de classes, e as classes é um conjunto de ordens. E as ordens são um conjunto de família, a família é um conjunto de gêneros, um gênero é um conjunto de espécies e as espécies são um conjunto de populações, ok? Então, perceba que uma coisa está dentro da outra, ok? Então, o que é que a gente pode falar mais sobre isso? Em ordem decrescente é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Em ordem crescente é espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Ok? Por que em ordem crescente? Porque a gente vai aumentando o número de espécies que estão sendo agrupadas. Aumentando o número de espécies que vai sendo agrupadas. Por isso que é ordem crescente. E por que aqui ordem decrescente? Porque a gente vai diminuindo o número de espécies que vai estar sendo
agrupados, até chegar numa espécie só, né? Até chegar numa espécie só. Então, veja, até trouxe esse exemplo. Tem o reino animal, e o reino animal é muita gente, né? É uma diversidade enorme, né? Dentro do reino animal. Nós temos aqui os anfíbios, os artrópodes, né? Nós temos aí os carnívoros, né? Os primatas, né? Enfim, mas aí, ó, então, o reino animal. Agora, o filo já diminuiu, né? Que é o filo dos cordados, né? Cordados vertebrados, aí já saiu os insetos. Aí depois foi classe dos mamíferos, aí só tem os mamíferos, o sapinho foi embora. Que é a ordem. A ordem aqui é a ordem dos carnívoros, por isso que nós que somos primatas saímos. Aí a família canida, né? A família canida, então, tem apenas os cães, ok? Então, o leão, que é da família felida, já foi-se embora, né? Aí eu tenho agora o gênero Canis, né? Aí o gênero Canis eu vou ter duas. Tem outras espécies, mas nesse que a gente está colocando aqui, duas espécies, né? O Canis familiares e o Canis lupus. E aí eu vou para a espécie cão doméstico, que é o Canis familiares, ok? Beleza? Então perceba que a gente vai do mais amplo para o mais restrito, ok? Mas a professora de classe vai entrar em mais detalhes e talvez até dar outros exemplos para você, porque o tempo aqui é curto. Já estou até extrapolando, inclusive. Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, a nomenclatura binomial, né? A nomenclatura binomial que também é uma herança do Linneu, né? Ou seja, o Linneu propôs essa nomenclatura binomial lá em 1758, na 10ª e última edição do seu livro Systematica Naturae, né? E até hoje aí a gente utiliza essa nomenclatura binomial. Entenda por nomenclatura binomial que o nome da espécie é formado de dois. O termo, né, o nome da espécie é formado por dois termos, gênero mais termo específico, por isso que bi de dois, né? Então o nome da espécie é formado de dois termos. O primeiro termo é o gênero e o segundo termo é o termo específico, que especifica dentro do gênero uma espécie, ok? Então, lembrando que o gênero é sempre o primeiro termo e é sempre maiúsculo. O termo específico é sempre o segundo termo e é minúsculo, ok? E esse nome ele tem que vir destacado no texto, viu? Ou é escrito em itálico, se você estiver digitando, ou se for da própria mão você sublinha, mas tem que vir destacado. Então, o exemplo que eu coloquei para vocês foi a nossa espécie, né? Nós somos Homo sapiens, uma espécie que surgiu há 200 mil anos lá no leste da África, né? Esse nome Homo sapiens, inclusive, foi o Linneu que criou, né? Então, veja só. Então, Homo sapiens. Homo é o gênero, veja, inicial maiúsculo. Sapiens é o termo específico, o epíteto específico, inicial minúscula, né? E os dois juntos é a espécie. Então, nós temos o gênero Homo, mas no gênero Homo nós temos outros homos. Nós tivemos outros homos no passado, hoje não existem mais, como o Homo erectus, o Homo habilis, né? O Homo neanderthalensis, que inclusive conviveu com o Homo sapiens. Então, dentro do gênero Homo, que Homo a gente é? A gente é o Homo sapiens, ok? Beleza? E por último, vamos falar rapidinho dos 5 reinos. Então, galera, assim, nós temos 5 grandes reinos, né? Que é o reino Monera, que reúne os organismos que têm células sem núcleo, ok? O reino Protista, que reúne os micro-organismos formados por células com núcleo, que são os protozoários e todas as algas, né? O reino Fungi, né? Como o próprio nome diz, todos os fungos, entenda por fungos organismos que são heterótrofos por absorção
E depois a gente entra em mais detalhes sobre isso. O tempo é muito curto, mas reino fúngico nós temos ali os cogumelos, o mofo, né? Os bolores, as leveduras, né? Os animais somos todos nós animais, né? Os animais é bastante diverso, também tem um momento que a gente vai falar dos animais. Nós também somos eucariontes, somos pluricelulares e somos heterótrofos, precisamos comer. As plantinhas também são pluricelulares, só porque são autótrofos fotossintetizantes, né? Ou seja, produz seu próprio alimento através da fotossíntese, por conta disso não precisa comer. E, e é isso, né? Aí nós temos os 5 reinos, uma vista bem panorâmica, lógico, mas no decorrer das nossas aulas, no decorrer do semestre, a gente vai estudar cada um desses reinos. Perceba que só tem um ser vivo que não está nesses 5 reinos, que é o vírus. Porque para você fazer parte dos 5 reinos, você tem que ter pelo menos uma célula. E os vírus são acelulares. Então, os vírus não estão nos 5 reinos, o vírus que é o assunto da próxima aula. Pessoal, tchau. Já passei muito tempo aqui. Tchau, pessoal.